sejam bem-vindas a mais uma live aqui do nosso canal. Hoje eu chamei uma convidada muito especial, que também é uma amiga muito querida, onde eu tenho a honra e o prazer de trabalhar no nosso dia a dia, que é a Jéssica. Ela é psicóloga e hoje ela vai fazer parte da nossa live para ajudar vocês a continuar enfrentando essas barreiras e esses desafios que a maternidade nos traz. Essa é a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Bianca, pela apresentação. Então, meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga, sou especialista em psicoterapia psicanalítica e atuo em consultório. E uma das minhas funções na atenção básica é fazer a avaliação dos planejamentos familiares, né? Então, eu espero contribuir hoje com algumas dúvidas que vocês tiverem aqui. Com certeza vai ser muito construtivo o nosso assunto e vai auxiliar as mães, né, Jéssica? Que a gente sabe que a jornada da maternidade não é uma tarefa simples para as mulheres e é muitas barreiras que têm que ser quebradas, né? E eu costumo dizer para elas que eu consigo entender toda essa dificuldade que a mulher passa desde a gestação, pós-parto, na verdade, ao longo da vida na criação dos filhos, né? Mas são coisas que a mulher tem que estar preparada a partir do momento que ela descobre que vai ser mãe, né? Planejado ou não? Exatamente. Então é melhor ela se preparar para vai vir para enfrentar com mais leveza, né não? Quanto mais instrumentos a gente tem para aprender sobre determinado assunto, e parentalidade, né? Então, inclui a maternidade, é um desses, mais apto eu me sinto. Menos inseguro eu vou me sentir. É verdade. Jéssica, então vamos começar. Eu tenho algumas dúvidas para tirar com você, que você na área vai saber nos orientar da melhor forma possível. Jéssica, como que a mulher ela deve se preparar emocionalmente durante a gestação para a maternidade? Muito importante a gente pensar em relação ao desejo. Então, qual é o imaginário que se tem desse bebê? A partir do momento que se descobre e se aceita que está grávida, porque descobrir uma coisa, aceitar é outra, pode não acontecer ao mesmo tempo. Esse bebê vai criando o imaginário na minha cabeça. Por isso que a escolha do nome é importante, a descoberta de qual sexo é importante, porque a maternidade ela vem de encontro com esse desejo que é esse bebê que está sendo gerado. Esse bebê ele é proveniente de um pai, de uma mãe que tem uma história, seja ela qual for, em algum momento esse entrelaço é carregado de sentido e significado. A maternidade tem um livro que eu acho que é muito simbólico a gente falar, que é o encontro com a própria sombra. Quando a gente fala que toda maternidade mexe com todos os hormônios e é uma coisa que te muda para o resto da vida, é você se dar conta e se deparar que em muitos momentos você vai lidar com aspectos da seu que você nem sabia que tinha ou tentava esconder e ali vão aparecer. Então, ou eu me reconheço muito parecida com a minha mãe, não queria, ou eu fiz uma coisa que eu não tinha vontade e acabou acontecendo. Então, se preparar lendo material sobre parentalidade, educação positiva, entrar no processo de autoconhecimento é primordial. Eu preciso estar bem com as minhas questões para lidar com esse outro que está vindo aí zerado, né? Uhum. Jéssica, e geralmente durante a gestação, por mais que o bebê é planejado entre o casal, idealizado pela mulher, ainda assim a gente vai vindo alguns gatilhos na nossa mente que é os medos, o que que está por vir, né? Como que a mulher ela pode se preparar na gestação, além de estudar, procurar saber como enfrentar isso? Ela poderia fazer algumas terapias já se preparando? A gente sempre indica terapia para toda mudança de vida ou para quando a vida está muito estacionada. Se eu venho à terapia porque eu perdi alguém, por que não quando eu estou gerando alguém? Porque é muito complicado gerar alguém.
É a expectativa toda de uma família sobre uma gestação, planejada ou não, naquele momento. Então, é muito importante estar em acompanhamento, não só com o obstetra, mas também com o profissional de saúde mental também. Além disso, Jéssica, vale ressaltar o que eu sempre venho falando com as mamães. Quando a mulher ela já se encontra nesse momento de gestação, a sociedade ela costuma romantizar muito, né? A gravidez, a maternidade. E aí, quando a mulher descobre que ela está grávida, ela não vai falar assim, pronto, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Só que às vezes ela acaba repercutindo essa fala com medo de familiares, da própria rede de apoio e principalmente da sociedade, porque como assim não despertou aquele amor materno? E lembrando que o amor, né, Jéssica, é uma coisa para ser construída, trabalhada ao longo da vida. Então, como que essa mãe ela se sente mal e não sentir aquilo que a sociedade cobra e falou para ela que ela ia sentir de imediato? E isso é adoecedor, Bianca, porque muitas mães se sentem pressionadas por não poder expressar o que estão sentindo ali. Então, se a gente for pensar, um filho de 3 anos que deu uma birra no mercado, passou mó vergonha, como assim eu não posso dizer que eu fiquei com raiva dessa criança? Exato. É, Julgada desde sempre a mulher é julgada, né? engravidou porque quis, então não quisesse. Opa, não, peraí, né? E mesmo que quisesse. São questões para a gente ir pensando que se eu posso, se eu enfrento a maternidade como uma realidade e não como uma ideia romancista em que tira outras questões humanas desse processo, eu estou violentando essa mãe, não estou permitindo que ela seja uma pessoa, e sim uma boneca, um personagem de uma história que não existe. Agora a gente pode tirar por base. Se uma mulher que ela tem um parceiro para ajudar ela, ela tem uma rede de apoio, ela sabe que ela vai precisar ser atendida por profissionais. Já é difícil, agora você imagina uma mulher que é sozinha, não é? Isso é mais dificultoso ainda. A gente vive num país que o abandono afetivo paterno é muito alto. Então, a Bianca vai saber melhor do que eu, né? Quantos pais não registram seus filhos e quando registram não cuidam. Então, a gente vê vós e mães chefes de família. Quantas famílias não são chefiadas por mulheres solo? Né? O que acaba se tornando um pouquinho mais difícil, mas a gente sabe que toda mulher tem a capacidade quando ela quer. É muito difícil, é sofrido, mas você pode ver, a gente consegue ver isso no nosso município, né, Jéssica? Várias mães solos que enfrentam tudo pelo filho e dá a vida. E fazer o quê? Tem que seguir a vida, tem que primeiro aceitar o que a gente falou, se preparar, tanto mentalmente como elaborar algumas estratégias para facilitar a rotina dessa mãe, porque a gente sabe que quando ela não tem nenhuma rede de apoio, até um levar na escola é dificultoso para ela, por ela ser sozinha, né? Quando a gente pensa no puerpério, então, com essa mulher, né, passando por todo esse processo de ter um bebê, de toda essa mudança hormonal, lembrando que puerpério para a psicologia a gente fala em um ano, a Olha gente aí. não fala em 40 dias, é um ano. E outra coisa que isso precisa ser quebrado. Geralmente todo mundo fala depressão pós-parto, que é os 40 dias. E não, a mulher ela fica vulnerável por um ano. Por um ano. Olha aí. Porque é muito hormônio que mudou, é uma gestação. Todo parto é um nascimento e um renascimento de si própria. Nasce um bebê que não, se é o meu primeiro, é o primeiro, mas se é o segundo, não é igual ao primeiro. Eu não sou uma mãe igual eu fui do primeiro, igual eu fui do segundo. Então, a gente pensar na saúde mental e apoio social dessa mulher nesses primeiros anos é primordial para a gente pensar na depressão pós-parto. Existe um período de 2 semanas do pós-parto, geralmente a gente chama de baby blues, que é 2 semanas, até um mês, na verdade, que é um período que dá uma tristeza muito grande. Se esse período persistir, até por esse. Não precisa durar todo esse tempo, mas se eu observar nesse um ano, a gente está falando ainda em depressão pós-parto. Entendi. Jéssica, agora subindo um pouquinho, saindo da gestação, ela conseguiu se tratar dos primeiro ano, dos primeiros meses.
Subindo a faixa etária de 1 a 2 anos, a saúde mental e o apoio social materno, como que isso vai influenciar no desenvolvimento dos bebês nesses 2 primeiros anos? Da mãe. A mãe, ela tem uma função que é como se fosse fazer uma tradução do que o filho está desejando. Então, eu escuto o choro do bebê, é um choro de birra, é um choro de fralda suja, é um choro de fome, é um choro de birra. É como se fossem fazendo essas traduções. Demanda uma saúde mental muito grande para um corpo que já está instável por conta dos hormônios. Quando a gente vai fazer as orientações, né, vai conversar com a gestante ou a mulher que vai fazer a laqueadura, a gente sempre reforça a questão do apoio social. E a pergunta basicamente é: quem vai cuidar de você? E geralmente a gente escuta, é a minha mãe ou uma outra mulher, né? Então a gente tem que pensar para essa mulher, tem uma frase que é assim, ó, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Sim. Eu preciso criar uma aldeia para essa criança. Mesmo que eu não tenha, e seja um vizinho, um parente que fazia tempo que eu não tinha contato, né? Alguém da minha confiança. A saúde mental dessa mulher depende de outras pessoas cuidando. Então, é o papel da mãe. Quem vai cuidar dessa mãe enquanto o peito está sangrando, enquanto os pontos doem, enquanto esse bebê está chorando e essa mãe está esgotada, quem vai limpar essa casa, quem vai fazer comida para os outros meninos. Então, a gente pensar, não tem como falar em saúde mental da mãe sem rede de apoio. Isso. E quando eu falo do impacto que isso pode causar no desenvolvimento do bebê, está tudo ligado ao que você acabou de falar. Quem vai cuidar da mãe? Porque quem cuida do bebê é a mãe. Se a mãe não tiver com sono em dia, se ela não conseguir se alimentar bem, se ela não conseguir repousar a mente dela, como que ela vai dar o seu melhor para o seu filho e, consequentemente, ele vai ter um bom desenvolvimento? Não tem Eu não como. consigo cuidar se eu não estou cuidando. Não tem Exato. jeito. E nisso entra o sono, o que eu costumo dizer, que o sono para mim, Jéssica, é algo inegociável. A gente, quando a gente não dorme, quando a gente vai numa festa, né? Chegou em casa, a gente fica destruída 1, 2 dias. Agora você imagina noites, noites e noites cuidando de um bebê, a gente já acorda acabada. E ainda eu nem estou mencionando que a mãe vai ter que limpar a casa, muitas das vezes vai ter que sair para trabalhar fora, ela tem que continuar com a socialização dela com os amigos, familiares, tem um companheiro, né, dentro de casa. Então, querendo ou não, tudo isso daí vai impactar no desenvolvimento do bebê, se ninguém cuidar dessa mãe. E esse companheiro, ele tem um papel primordial. Quem dá o corte que a mãe tá precisando tomar um banho, precisando sair para comer alguma coisa, que ela tá vivendo muito ali aquele movimento, né, de ficar só por conta do bebê, é o pai. Então, esse pai, ele não pode competir a atenção com o filho. Ai, meu filho tem mais atenção que eu, a minha mulher só consegue falar agora do nosso filho, eu estou deixado de lado. Se esse homem não consegue se transformar como filho da mãe dele para pai dessa criança, a gente está falando de uma falha da rede de apoio dessa mulher. Então, além de ter que lidar com o puerpério, com esse novo bebê, com o próprio corpo, com as próprias demandas, ela ainda tem que lidar com esse marido infantilizado que compete a atenção com o seu outro, com o seu filho. E aí fica aquela história, qual o filho que dá mais trabalho? O filho da minha sogra, né? Então eu Verdade. espero que os homens também entendam a sua participação nesse processo de saúde mental das mamães aí. Exatamente, até mesmo porque ele tem que ter noção que se ela adoecer, é a família inteira que vai perder com isso. E só incluindo o que a Jéssica acabou de falar, quando ela fala que a mãe precisa de um tempo para tomar um banho mais relaxante, não é só o que é o comum de se ver, né, Jéssica? Tipo assim, as rotinas. Não, precisa, deixa eu lavar uma roupa, porque às vezes a mulher ela tá tão cansada da rotina, da jornada da maternidade, que ela faz simplesmente, olha o bebê para mim ali fora lavar a calçada. Uma coisa simples, mas que para ela está fazendo a diferença. E se ela falar, olha o bebê para mim fazer uma caminhada de 30 minutos, também está tudo bem, é o que ela gosta, né? Ela também tem que ter esse momento para ela. Então, isso daí é super importante, né, não, Jéssica? Muito. Sem esse espaço não tem jeito. Não tem.
Mamães, subindo mais um pouquinho a nossa escala, agora a gente vai falar sobre um momento que é um pouquinho mais delicado, que é a faixa etária de 3 a 4 anos de idade, que é o momento onde a criança começa, ainda assim, ela está em fase de desenvolvimento, só que como ainda ela não sabe se expressar adequadamente, ela começa as fases das birras. E nesse tempo de 3 a 4 anos, a mãe já voltou para o trabalho, ela está naquela rotina exaustiva. E aí a criança, às vezes, já pode estar frequentando creche, convivendo com outras crianças, e a cabeça da mãe vai a milhão, vai a mil, né? Com o comportamento da criança, e às vezes ela não sabe lidar com isso daí. Não que ela vá descontar na criança, né? Mas ela fica tão sobrecarregada que ela não sabe como lidar diante desses comportamentos. E o que você me fala sobre a saúde mental da mulher, Jéssica, nesse quesito do comportamento da criança que não sabe traduzir o que ela está sentindo e acaba fazendo muita birra? Haja saúde mental para essa mamãe pacienta, porque misericórdia, a gente está falando da adolescência do bebê. Os terríveis dois, aí vem na sequência 3, 4, 5, né? O que que é a birra? A birra é uma sobrecarga, é como se fosse uma descarga ali no cérebro da criança, porque ela não sabe lidar com aquelas frustrações. Ela não tem ainda aparelho mental, porque é o esperado da idade dela. Ela não tem aparelho mental para entender que ela não pode comer Kinder Ovo toda vez que ela vai no mercado. Para ela quer, ela tem, né? Isso é má educação? Não. É lógico que a gente precisa ensinar os limites, mas é o funcionamento de uma criança. Uma criança, ela é imediatista, ela quer as coisas para si, ela não quer dividir os brinquedos, ou a divide, mas com certa parcimônia. O que que os estudos mais recentes indicam, né? Lembrando que quando a gente fala em parentalidade, em estilos educacionais, isso muda muito com o tempo e com o foco que cada pessoa vai, cada autor vai ter, né? Então, eu trouxe da base da neuro mesmo para a gente poder pensar. Como é uma descarga que eu recebo, que essa criança recebe nesse cérebro, e a criança ela é muito sensorial, ela é muito corporal, então ela vai dar a birra, então ela vai gritar, ela vai chorar. É o jeito que ela tem de regredir ao estado infantil quando ela conseguir as coisas. Então, se eu sou um bebê, eu choro, eu consigo o peito, eu consigo que troquem a fralda. Então, é essa regressão, esse estado infantil. Como a gente já tem esse dado que é uma sobrecarga mental, o que se recomenda é a troca de foco. Então, a mãe tem que estar emocionalmente bem para não cair. Vai conseguir sempre? Não vai, porque essa mãe está cansada. Mãe, cansaço e culpa é duas coisas que andam junto, né? Deu mãozinha ali com a mãe. A gente recomenda a troca de foco. Então, apresentar uma outra situação, tentar tirar a criança daquele ambiente, pedir para ela fazer alguma coisa, né? Ah, vamos ali tomar uma água, vamos ali, sem ficar muito, caindo muito naquela pilha da criança, né? Que está ali naquele momento. Se controlar, né? A mãe, o pai, a rede de apoio, se controlar é primordial. Porque se eu me coloco em relação de igualdade com essa criança de 3 anos, vez ou outra acontece, né? Mas se eu me coloco sempre, se eu dou birra junto, então o adulto é quem? Então, o adulto sou eu que tenho que controlar aquela situação. Volto a falar, eu sei que todas as vezes não vai rolar, mas eu posso conversar com esse filho ou trocar o foco com ele em um outro momento e percebendo, né, quais são os gatilhos dele. Se eu sei que meu filho dá trabalho toda vez que está com fome ou que está com muito sono, eu começo a perceber e evitar ou contornar esse tipo de situação. Então, sempre tentar fazer uma leitura dessa criança, de quais foram os gatilhos que ela teve para ter essa descarga mental e aí virar birra. Entendi. Eu vi esses dias numa entrevista com outra psicóloga
que uma das estratégias que a mãe pode estar tendo nesse momento de fase é sempre evitar a frase quando ela for chamar atenção ou corrigir o filho, fazer essa abordagem, é nunca iniciar com uma frase negativa. Não faça, não pode. E é o que você acabou de falar, você tem que dar outra opção atrativa para essa criança. Porque se ele quer alguma coisa e você quer que ele não faça isso, como você já chega nele, não faça. Ele vai A entender criança isso entende não. futuramente. Agora ele não vai ter esse entendimento, né? Então, a gente, adulto, que nem você acabou de falar, a gente tem que manter o foco, ficar centrada e oferecer algo mais atrativo para ele, né? A gente tem que ter um jogo de cintura com essas crianças, senão eu vou ter 5 anos, que é a idade do meu filho. Exatamente. E a criança, ela precisa de alguém para que a ampare. A gente usa uma expressão que é a mãe é continente. Então, a mãe contém aquelas emoções do filho. E são as emoções difíceis. Por isso que é comum, ficou com a madrinha o dia inteiro e deu birra com a mãe. Porque é para a mãe que é guardada as Isso. emoções mais difíceis de lidar. Então, realmente, eu não sou a mãe, não é com essa criança que vai dar birra. E aí, Uhum. se a mãe ela conseguir conter essas emoções, sem se culpar, sem se responsabilizar por isso, entender que é um processo natural da criança, ela tem plenas condições de lidar com isso. Certo. Jéssica, vamos subir mais um pouquinho a nossa escala e agora vamos falar da idade, da faixa etária de 4 a 5 anos, que é geralmente quando as crianças já começam a ir para a escolinha, né? Que o ensino obrigatório já começa a exigir. Como que fica com aqueles pais que não conseguem se adaptar nessa nova jornada da vida das crianças? Porque muitas mães, por exemplo, ou as que trabalham fora, ou as que ficam só em casa mesmo, que tem muito serviço, inclusive, que não fica à toa, igual muita gente fala, como que fica para essa separação acontecer, tanto na adaptação da criança quanto na adaptação da mãe com essa separação? Muito importante essa pergunta, Bianca. Ela é um ótimo indicador de saúde mental da casa. Quando essa criança ela vai para a escolinha, ou que seja para a creche ali de pequenininho, e essa dificuldade de entregar esse filho, né, para a monitora, para a professora, ou da criança de permanecer, a gente está falando em ansiedade de separação. E é normal, é natural sentir ansiedade de separação. Eu fico em casa de sábado e domingo sem trabalhar, chega dia de segunda, dá um trabalhinho para ir. Eu preciso lembrar que eu tenho boleto para pagar e eu vou, né? Eu me motivo dessa forma, né? Mas a criança, ela entende que ela ficou ali 2 dias tranquila, de boa, brincando, em comparação com em diversão com aqueles pais, e aí de repente ela perde isso. Então a gente vai vendo a ansiedade de separação. Então, primeiro, não precisem se desesperar. Eu vejo muito atendimento sendo buscado para a criança dessa faixa etária de um desespero. Calma, gente, é normal, é processo. Por quê? Se a gente está falando em ansiedade de separação, a gente está falando que acordos precisam ser vistos e cumpridos. Eu só consigo suportar a sua ausência, mãe, porque eu sei que às 4 horas, quando a creche me liberar, a escolinha me liberar, você vai estar aqui. Se você for uma mãe que eu nunca, mãe ou quem é que busca, que nunca sei a hora que você vai aparecer, eu estou sempre lá na creche sendo a última a ser buscado, eu não vou confiar em ninguém. Eu vou dar birra para ir, eu vou dar birra para voltar. Então, ansiedade de separação, a gente lida com um acordo de acordo com a faixa etária da criança. Então, por exemplo, eu volto para. Vamos supor que é uma mãe que trabalha o dia todo e só volta à noite. Então, alguém busca essa criança da escola e ainda passa um tempo. Olha, quando ficar de noite, a mamãe vai chegar e aí a gente vai jantar. Então, ela vai entender que quando anoitecer, a mamãe vai chegar. É difícil, mas não se desesperem. Lidem tranquilamente com isso, sem se precipitarem nem nada. É normal sentir assim. Quando a ansiedade de separação vai ser um problema? Quando a mãe não consegue desvincular. O filho geralmente ele vai conseguir desvincular. É quando a mãe não consegue. Aí a gente precisa entender o que está acontecendo com essa mãe.
Certo. Jéssica, e para finalizar aqui, o que é que você orienta as mamães no autocuidado após a maternidade? Estabelecimento de rotina é muito importante para qualquer mudança de fase, seja do trabalho, seja da gestação, de ganhar esse bebê. O que, que é recomendado? Que se faça pequenos rituais de autocuidado. Não adianta achar que vai se cuidar, fazer a unha, o cabelo, nananana, toda semana, igual fazia quando não era mãe. Não é a mesma coisa. Mas você vai elencar coisas que são importantes para você e você vai seguindo para poder manter isso. Então, por exemplo, você tem que manter pequenos rituais de autocuidado diário associados com os semanais, os quinzenais ou os mensais. Então, por exemplo, todos os dias eu me comprometo a escovar os dentes, a lavar o rosto, pentear o cabelo. Isso já é autocuidado. É o que eu dou conta de fazer hoje. Se amanhã eu conseguir mais alguma coisa, beleza, se não, essa é a minha meta. Para mim é importante estar com a sobrancelha feita. Então, uma vez por mês eu me comprometo com alguém para poder cuidar do meu bebê ou do meu filho para isso. Então, estabeleçam prioridades dentro da realidade, mas não deixem, não abram mão de fazer os pequenos rituais. É um pouquinho todo dia que a gente vai ficando bem. É isso aí. E sempre cuidar da saúde mental, né, Jéssica? Tá? Sem saúde mental, a gente não tem saúde física. Então, perceber o que não tá bem, não tá legal, busquem os profissionais, né? Busquem os atendimentos psicológicos, que é primordial para a saúde. Sim. Mamães, então esse foi o meu bate-papo com a Jéssica. Espero que vocês tenham gostado das dicas e informações que a gente trocou aqui. Façam planejamentos, estratégia e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.